Chegando então agora à parte 3 do nosso tutorial do sistema de controle de frequência. Nós já temos então a parte 1, a gente viu como criar banco de dados, como fazer toda essa estrutura da parte de armazenamento. Também vimos na parte 2 do tutorial a criação básica, né, do nosso formulário principal. Essa parte 3 agora do nosso tutorial a gente vai estar desenvolvendo e implementando o módulo responsável pela conexão na nossa aplicação aqui, no nosso caso no projeto em Delphi, com essa estrutura de banco de dados do Firebird. Estou com o projeto aberto, né? Vamos em File, New, Other, outro módulo, tá? Aqui depende muito da versão do Delphi ou da versão que eu uso, mas procurem aqui, dependendo é Delphi Files, Database, alguma coisa. Que a gente tem que procurar aqui o Data Module, ou todos eles também tem aqui em cima, escrevendo a palavra Data Module. Deixa eu ver se vai achar. Ele vai mostrar aqui as opções. Então tem que achar o container do Data Module. Marca aqui, ok. Data Module, ele é uma unidade do Delphi, aliás, um repositório de componentes não visuais, ou seja, os componentes que eu coloco ali, eles não são visíveis depois na aplicação, mas eles centralizam todas as ações, uma vez que, por exemplo, quando a gente acessa um banco de dados, as tabelas, então, enfim, todo o nosso projeto, todas as nossas telas, relatórios, telas cadastrais, vão estar se utilizando da mesma estrutura e das mesmas informações. Então, convém muito, facilita bastante centralizar numa região única. E o Data Model, então, como o nome já diz, módulo de dados, facilita isso no Delphi. Adicionei aqui, ele criou uma Unity, eu vou salvar ela, vou chamar ela de Unity DM, de Data Model. Ela não é um formulário visível, ela só vai guardar então componentes não visuais para conexão com o banco de dados. Aqui no name, ao invés de data model 1, eu vou colocar só DM. Muito importante, pessoal, esse name a gente digita muito depois nos nossos códigos, que quando eu me referir à conexão com o dado, eu vou usar o name desse módulo aqui. Então é interessante usar nome curto, DM, por exemplo. Agora vou me preocupar, data módulo criado. Se eu executar a aplicação não vai mudar nada, ele não tem nenhum componente. Agora eu vou inserir os componentes responsáveis para conexão com o banco de dados. Nós vamos utilizar, existem várias ferramentas, posso usar o DB Express, eu posso usar os componentes Interface, eu posso usar várias ferramentas de conexão com o banco de dados, vários objetos aqui. Mas nós vamos usar o FireDAC, que é um componente padrão das novas versões do Delphi, até pela facilidade de trabalhar ele com outros bancos, porque indiferente do banco, vocês já vão perceber depois, eu utilizo sempre o mesmo componente. Então, eu vou usar o FD Connection, primeira componente que eu vou utilizar. Vou dar um duplo clique aqui. Com esse editor, eu agora vou dizer aqui, vejam que fácil. Qual tipo de banco de dados eu quero me conectar? Ele permite DB, ASA, Firebird, Interbase, UBLite, Mongo, MySQL, ODBC, Postgres, o SQLite, Oracle, ou enfim, qualquer banco de dados é possível conectar. Nós vamos marcar aqui, ó, FB de Firebird. Dependendo do banco, aqui embaixo vai mudando a configuração, tá? No nosso banco, como escrever Firebird, eu vou dizer agora o database. Lembrem que a gente vai então aqui, ele permite controle de frequência app. Eu marco a opção. Vejam que ele já me listou aqui o FDB bem certinho. Então, o username, lembram que a gente usa o tudo maiúsculo, sysdba, que é o usuário padrão. A senha master que eu
minúsculo. Protocolo, como é um banco de dados local, ele fica normal. Então, são apenas essas três opções aqui. Como eu vou testar se está tudo ok? Vou clicar em teste aqui. Ok. A conexão estabelecida com sucesso. Ok. Então, para conectar com o banco, é somente isso. O que eu vou fazer agora aqui nas propriedades? Desmarcar esse login prompt. Para quê? Para que ele não fique toda vez pedindo. Aqui em Connect, agora eu vou dar um True. Se não deu erro aqui, se ele conectou, ó, tá tudo certo. Esse movimento aqui de conectar, desconectar, ele tem que ser transparente. Então, tá tudo certo, tudo funcionando. Então, já tenho o primeiro componente ok. Vou colocar um transaction também, o banco que vai cuidar das transações. Basta inserir ele. Vejam que ele já reconheceu automaticamente a minha conexão. Então, bastou só inserir. Vou aqui agora nos links. Acho que é aqui. Eu vou colocar o FB Driver, que é o link do Firebird. Dependendo do link que a gente utiliza, dependendo do banco de dados que a gente utiliza links diferentes, tá? Mas bem tranquilo. Tem um SQLite que eu tenho que achar aqui. Acho que é em links também. Aqui, the white cursor. Para ele, se ele é interessante a gente utilizar, porque ele mostra o processo enquanto salva, procura alguma coisa no banco. Então, são esses os componentes necessários. Veja que esses três eu apenas inseri. FUD Connection, conectei no banco, true. E esses três, o transaction para cuidar das transações, ou seja, vários usuários poderem manipular os dados ao mesmo tempo. O FP Driver, porque vai linkar com o driver do Firebird, lá, que vai reconhecer a nossa estrutura instalada na nossa máquina, do banco de dados, e o give white cursor, então, para que ele mostre a questão do tempo de execução na base de dados. Feito isso, banco conectado. Agora vamos preocupar agora com a nossa primeira tabela que a gente vai querer trabalhar, que vai ser a nossa tabela de cidade. Vou aqui em Fire Data Manager, vou usar o componente, a gente vai trabalhar esses componentes de forma diferente. Vou usar o table, que é o mais fácil, ó, FP Table. O que eu vou alterar nele? Primeiro nome, table, tbl, cidade. Table name, aqui eu vou pegar agora qual a tabela que eu quero. Cidade. Veja que ele puxa bem certinho os quatro que a gente tem, porque ele já linkou com nossos objetos aqui. Então, table name, dei o nome de cidade. Então, já tenho algumas coisas ok. Agora, vou dar um duplo clique aqui. Vou dar aqui, ó, botão direito, add all field. Add all fields, adicionar todos os campos. Ele buscou também, vejam, automaticamente os campos da tabela lá. Não preciso escrever nada. Como o código da cidade eu coloquei como auto-incremento, então aqui em read only a gente tem que marcar true. Ele vai entender que ele é um campo auto-incremento, porque eu já defini isso lá no banco de dados. Nome da cidade, o F, tá tudo certo. Então, vejam, campo cidade criado. Então, esse é o nosso primeiro componente. Sempre que eu trabalho com componentes de banco de dados, eu preciso de duas componentes. Aliás, de dois componentes mesmo. Linkei aqui com a cidade, com a tabela cidade, mas eu preciso agora um componente que seja possível eu comunicar aqui a tabela cidade com o meu formulário. Então, vou lá em cima no Data Access e pego um Data Source. Para cada
table eu vou ter um data source. Vou dar um name aqui de data source ds cidade. E aqui no dataset eu vou ter que ligar qual é o meu dataset. Por enquanto só tem um, fácil, TBL cidade. Está pronta a minha estrutura da tabela cidade aqui para a gente trabalhar agora. Como é que eu faço agora? Vou criar agora no próximo vídeo, então, o meu formulário de cidade para trabalhar com esse campo aqui.